Olá, eu sou a Carmen, monitora de estatística do professor Edson Pereira, do curso de Administração da Unicristos. Hoje eu vou resolver uma questão de medidas de tendência central e de dispersão, incluindo histograma e polígono de frequência. Entretanto, esse vídeo vai ser dividido em duas partes para não ficar tão grande. Vamos lá! Um professor de estatística aplica uma prova para uma turma de 50 alunos e obtém os seguintes resultados. Esses dados aqui já estão ordenados, né, de maneira crescente, e aí a gente pode partir para o comando da questão. A partir dos dados, obter uma distribuição de frequência com intervalos de classes e construir um histograma e um polígono de frequência. Para fazer tudo isso, a gente precisa primeiro descobrir a nossa amplitude total, que é fazer a subtração do maior valor pelo menor valor daqueles dados. Voltando aqui, a gente vai ver que o nosso maior valor é esse 100 e o menor 37. Então, fazendo essa subtração, a gente encontra o valor de 63. Logo em seguida, a gente vai descobrir o nosso número de classes, que é o nosso K, e para descobrir ele, a gente precisa tirar a raiz quadrada do N, ou seja, o valor total de dados. No próprio enunciado da questão, a gente vê que são 50 alunos, então a gente nem precisa contar. Mas se fosse o caso, era só contar de um por um mesmo. Tirando a raiz quadrada de 50, a gente obtém o valor de 7,07 e arredondando a gente deixa só como 7 classes. Para descobrir a amplitude de cada classe, ou seja, o nosso Hzinho, a gente vai utilizar esses dois valores que a gente já encontrou, né? Que vai ser a amplitude total dividida pelo número de classes, e aí a gente vai encontrar os 63 dividido por 7, que vai dar 9. A partir daqui, a gente já pode ir para a nossa tabela. Bom, aqui na nossa tabela, né, já está toda montada, mas dá para a gente entender individualmente. Aqui nós temos as nossas classes, né, intervalos de classe, tem a frequência de cada classe, a frequência acumulada, a frequência individual em porcentagem, a frequência acumulada em porcentagem também, e esse xi, que é o nosso ponto médio. Esses daqui são cálculos, né, xi vezes fi, e aqui o xi ao quadrado vezes o fi. Bom, a gente viu lá que nós temos 7 classes, sendo a amplitude de cada uma 9. E aí, para descobrir a nossa frequência, é simplesmente contar, né? A gente volta aqui na tabelinha e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e para aqui. Por quê? Porque o 46 ele não está incluso, né? A gente sabe que ele está incluso a partir da segunda classe, que é a partir desse segundo intervalo, né? E assim por diante, a gente conta cada um até chegar aqui no último e a gente faz o somatório. É importante fazer, porque se por acaso der mais ou menos do que 50, a gente vai saber que está errado, que a gente contou algo aqui de maneira errada, e aí volta lá para fazer de novo. A nossa frequência acumulada vai ser basicamente somar, né? A frequência acumulada aqui dessa primeira é 7, porque não tem nenhum antes dele. Aqui já vai ser o 7 mais o 8, que vai dar 15. Aqui vai ser o 15 mais o 7, que vai dar 22, e assim por diante, até chegar no 50. A frequência individual vai ser a porcentagem, né? A gente faz o 7 dividido por 50, que é o total, o 8 dividido por 50, e assim por diante, e aqui o somatório tem que dar 100. A frequência acumulada da mesma forma, a gente vai pegar aqui essa primeira frequência acumulada, dividir por 50, a segunda, 15 por 50, e assim por diante, até alcançar o 100 também. O nosso ponto médio é muito simples de descobrir e tem duas formas. A gente pode fazer 37 mais 46 dividido por 2, 46 mais 55 dividido por 2, e assim por diante até encontrar todos esses valores. Ou a gente pode fazer só o primeiro, né, o 37 mais 46 dividido por 2, e a gente vai encontrar isso, e ir somando com a nossa amplitude de classe, que é um 9. Aqui o 41,5 mais 9 vai dar 50,5, 50,5 mais 9 vai dar 59,5, e assim por diante. É um modo mais fácil de fazer, né? Essa parte aqui da tabela, ela não é exatamente necessária nesse momento, mas vai ser mais na frente para a aplicação de fórmulas. Então, eu já deixei ela pronta aqui e aconselho fazerem o mesmo. Aqui é puramente multiplicação mesmo, né? Multiplicar aqui o 41,5 vezes o 7, e assim por diante. Aqui embaixo fiz o somatório também. E aqui elevar o xi ao quadrado e depois multiplicar com o fi, ou seja, 41,5 elevado ao quadrado vezes o 7. E assim por diante, até a gente obter todos esses valores e conseguir esse somatório no final. Agora, passando para a parte do histograma, a gente vai fazer esse eixo x com os intervalos de classe e o eixo y com as frequências individuais. Aqui, no nosso primeiro intervalo,
a gente vê que a coluna ela está indo até aqui o meio, entre o 6 e o 8, né? Por quê? Porque a nossa frequência individual foi 7. Aqui o nosso segundo intervalo, de 46 a 55, está indo até o 8. Por quê? Porque a nossa frequência foi 8. E assim por diante até chegar ao último. Já o nosso polígono de frequência, ele funciona de um jeito um pouco diferente, porque aqui nesse eixo X a gente não tem os intervalos, a gente tem os pontos médios, né? O nosso primeiro aqui, a gente vê que está um pouquinho depois do 40, porque se a gente voltar aqui na tabela, a gente vai ver que o nosso ponto médio, o primeiro, é 41,5, e a frequência é a mesma, né, 7. Então a gente tem aqui o 41,5 posicionado entre o 8 e o 6, né, que é o nosso 7. Aí aqui, depois, a gente tem no meio do 40 e 60, né? Que vai ser o nosso 50,5 lá, que é o nosso segundo ponto médio, e tá bem posicionado no 8, porque a nossa frequência foi 8. E assim por diante, até terminar o nosso polígono. Bom, agora eu vou ficando por aqui, e no próximo vídeo a gente dá continuidade com as medidas de tendência central e de dispersão. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado.